quando você sabe a taxa da inflação e da Selic, é aí que você vai escolher em qual fundo de investimento você vai deixar a sua reserva de emergência. E, por favor, não deixe esse dinheiro na poupança. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Nesse vídeo eu vou trazer para vocês como você faz para montar a sua reserva de emergência. Qual que é o melhor lugar que você pode deixar o seu dinheiro para que você possa montar a sua reserva de emergência, mas ao mesmo tempo não deixar ele só lá, como se fosse debaixo do colchão, sem render. Qual que é o melhor lugar que eu posso deixar esse dinheiro reservado para uma futura emergência, algo que possa acontecer, né, de imprevisto na nossa vida, mas ao mesmo tempo que o seu dinheiro ele fique rendendo. Qual que é o melhor investimento para que eu possa deixar maior? E nesse vídeo eu vou trazer para você como que você faz para montar a sua reserva de emergência. Então fica até o final desse vídeo que eu vou trazer alguns conceitos que você precisa saber para que você possa usar o seu dinheiro com um pouco mais de sabedoria, fazer ele render e você ter uma reserva de emergência para imprevistos, tá? Então não se esquece, se inscreve aqui nesse canal, acompanhe o conteúdo, acompanhe os vídeos que você vai aprender junto comigo, assim como eu tenho aprendido, e eu estou fazendo com que a minha vida melhore de pouco em pouco, né? Porque todo mundo quer ter um futuro melhor. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve no canal. Se você gostar de alguma coisa que eu vou falar aqui, que te sirva, que sirva na sua vida, deixa seu like, deixa seu comentário e fala aqui para mim, você já tem a sua reserva de emergência? Primeiro de tudo, a gente precisa saber o que é uma reserva de emergência. A reserva de emergência é um dinheiro que você vai ter separado, como o próprio nome já diz, né? Uma reserva de emergência. Então, se acontece algo na sua vida, um imprevisto, que ninguém está imune disso acontecer, você vai ter um dinheiro ali de uma forma imediata, o mais rápido possível, para que possa suprir essa sua emergência. É aconselhável que você tenha uma reserva de emergência. O ideal mesmo é que você tenha uma reserva aí de pelo menos um ano. Ah, Igor, mas qual que é o valor dessa reserva de emergência? Imagina que você tem as suas despesas atuais. Você tem X valor que você precisa despender para pagar suas contas. Está tudo tranquilo na sua vida. Esse é o valor da sua reserva de emergência, vezes quanto tempo? O ideal, o bom seria ter para um ano. Qual que é um valor bom, né? 6 meses também é o ideal, mas uma reserva de emergência é aconselhável ter no mínimo para 3 meses, porque assim, imagina, você perde o emprego, né? Se você demorar pelo menos 3 meses para até arrumar um outro trabalho, você vai ter um dinheiro suficiente para suprir essas necessidades. Isso que eu estou falando só de despesas básicas, né? Mas e se você tem um carro que você usa para trabalhar e funde o motor do carro? É uma emergência. Você vai lá, pega esse dinheiro, usa, conserta o seu carro e depois o que você precisa fazer o mais rápido possível? Repor esse dinheiro. Bom, o importante não é só você pegar esse dinheiro, né, começar a fazer sua reserva de emergência e deixar lá ele debaixo do colchão, né? Você precisa fazer com que esse dinheiro tenha um resgate, você consiga usar ele de uma forma rápida, no mesmo dia ou no outro dia, se possível, mas ao mesmo tempo deixar esse dinheiro rendendo. E hoje existem formas que você pode montar sua reserva de emergência e ao mesmo tempo fazer com que ele renda. Mas você precisa saber duas coisas em específico antes de saber aonde aplicar, aonde deixar esse dinheiro. E tem dois conceitos básicos que você precisa saber. Eu vou tentar explicar ele da melhor forma possível, da mais simples possível, para que você possa entender. Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, eu preciso aplicar o meu dinheiro, né? Eu já escuto falar de CDB, LCI, RCA, RCI, taxa Selic, inflação, tudo isso. Me embanando, não gosto desse assunto. Mas você precisa saber disso hoje se você quer mudar a sua vida. É verdade. Se você quer fazer com que o seu dinheiro renda e que você monte a sua reserva de emergência de uma forma sábia. Primeira coisa que você precisa saber, taxa Selic. Já ouviu falar sobre essa palavra? O que é a taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica de juros brasileira. Ela é definida a cada 45 dias pelo Copom, é o Comitê de Política Monetária do país. Para que serve essa taxa Selic? Ela serve para calcular juros de financiamentos, empréstimos, consórcios
e coisas afins. A taxa Selic, ela serve para fazer o quê? Para incentivar investimentos e também para controlar a inflação do país. Bom, já que a gente falou sobre inflação, aí entra o segundo conceito que você precisa saber. Você já ouviu falar de IPCA? O que é esse bendito IPCA? O IPCA é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Ele serve para controlar os preços dos produtos e dos serviços de uma forma real. E o que isso quer dizer? É que ele define o poder de compra da população. Eu vou dar um exemplo. Se a inflação subiu 5%, mas o desenvolvimento, a prosperidade de um trabalhador, né, ele rendeu 3% ao longo do ano. O que acontece? O dinheiro, o trabalhador, a população, ela está empobrecendo, ela está ficando mais pobre. O valor do dinheiro dela está diminuindo, porque a inflação fechou no ano em 5%, mas o rendimento do trabalhador foi 3%. E o IPCA, a taxa de inflação, ela também serve para controlar a Selic, aquela taxa que eu já te falei ali atrás. O IPCA, a inflação, vai dizer se a taxa Selic deve se manter, se ela deve subir ou se ela deve descer. Bom, você pode me perguntar qual que é a relação então que tem a Selic e o IPCA em relação à a minha reserva de emergência, o investimento que eu vou ter que fazer. A Selic e a inflação, o que tem a ver com a minha reserva de emergência? Porque quando você sabe a taxa da inflação e da Selic, é aí que você vai escolher em qual fundo de investimento você vai deixar a sua reserva de emergência para que você tenha acesso a ela de uma forma rápida e imediata, mas que também ao mesmo tempo ela fique rendendo. Primeira regra básica da reserva de emergência em relação a deixar a sua reserva investida. Você tem que deixar ela em um fundo de liquidez diária. Igor, o que isso significa? Que você vai lá e vai aplicar esse dinheiro. Se você precisar desse dinheiro, você já consegue resgatar ele no mesmo dia, para que talvez, dependendo do horário que você resgate lá no seu banco, na sua instituição financeira, você já tem esse dinheiro na sua conta no mesmo dia ou no máximo no outro dia. Isso que significa liquidez diária. Vou citar para você 4 tipos de investimento de renda fixa que a liquidez é diária. Tesouro direto, CDBs, fundo de renda fixa e aqueles LCI, LCA, RCI e RCA. Mas calma, fica tranquilo que eu vou te explicar da melhor forma possível todas essas siglas. O que é o Tesouro Direto? O Tesouro Direto é um investimento que você faz, que você empresta um dinheiro para o governo, para ele se bancar mesmo. Já que você está emprestando dinheiro para o governo, nada mais justo que o governo te devolva esse dinheiro com uma rentabilidade, né? Com juros em cima. Quando você pega um empréstimo num banco, ele não te cobra juros? Então, quando você empresta também no Tesouro Direto, é um dinheiro que você está emprestando para o governo, ele também vai te devolver aquele dinheiro com juros. Aí, se você abriu lá o site da sua corretora, do seu banco, e você for aplicar no Tesouro Direto, que também tem liquidez diária, lembre-se disso, quando você for escolher o fundo de investimento, você tem que ver lá a opção que tem liquidez diária, para que você possa resgatar esse dinheiro. Você vai se deparar com algumas siglas lá. Aí você chega lá e vê as siglas IPCA, pré-fixado, pós-fixado. O que é isso? Lembra que eu já te expliquei o que é IPCA? Que é o índice da inflação? Então, se você pega e aplica no Tesouro Direto relacionado ao IPCA, o seu dinheiro vai estar rendendo e vai ser pago juros para você mediante a mesma taxa da inflação. Por que isso é bom? Para que você não perca o valor do seu dinheiro. No mínimo, o seu dinheiro vai render de acordo com a inflação. E normalmente, esse tipo de investimento, ao Tesouro Direto IPCA, ele te paga o IPCA, que é no mínimo a inflação, e mais alguma coisinha. Porque não adianta nada também você emprestar um dinheiro para o governo que ele só te devolva a inflação. O que rendeu o seu dinheiro? Em nada. Então, normalmente você vai ver lá atrelado o IPCA mais uma taxa de juros em cima. Seu dinheiro não vai perder o valor dele, mas o governo vai te devolver com juros em cima, beleza? Uma coisa importante, quando você for aplicar no Tesouro Direto,
tem um tipo de aplicação lá que é o pré-fixado. O que significa o pré-fixado? Lá já te diz a taxa de juros que você vai receber de volta. Mas o pré-fixado, ele tem uma coisa muito importante, que eu não aconselharia. Eu não faria isso com o meu dinheiro da reserva de emergência. Porque o pré-fixado, você já sabe quanto você vai receber de juros, mas normalmente você não pode resgatar esse dinheiro antes da data estabelecida lá. Tem pré-fixados às vezes de 30 dias, 90 dias, 6 meses, 1 ano. Então, se você aplica o seu dinheiro num pré-fixado de 1 ano, você não vai poder resgatar esse dinheiro antes do vencimento dele. Então, fique esperto, não coloque sua reserva de emergência num pré-fixado. Tesouro direto pós-fixado. O que significa o pós-fixado? Normalmente ele está atrelado à taxa Selic, ele acompanha a taxa Selic. E a taxa Selic, como que é esse pós-fixado? Vamos usar um exemplo. Atualmente a taxa Selic ela está em 13,75%. Se você aplica no Tesouro Direto pós-fixado, né, e você está atrelada à taxa Selic, ela normalmente é calculada e baseada ao CDI, né, a taxa DI. Eu vou explicar também sobre o que é CDI. E o CDI, normalmente, ele é 0,10% abaixo da taxa Selic. Então, quando você for investir no Tesouro Direto pós-fixado, ele vai estar atrelado à taxa Selic e mais alguma taxa ou não. Outro tipo de investimento de renda fixa, que é muito conhecido, qualquer banco que você abrir lá, abrir a parte de investimentos, a corretora vai ter lá o CDB, o Certificado de Depósito Bancário. O CDB nada mais é que, dessa vez, você está emprestando o seu dinheiro para quem? Para o banco. Certificado de Depósito Bancário. Você está depositando dinheiro lá no investimento de renda fixa para o banco e nada mais justo que, quando você empresta dinheiro do banco, ele também te cobra juros, né? Então, que o banco te pague esses juros. Então, é um CDB. Então, você tem que aplicar o seu dinheiro da reserva de emergência para que ele possa render num CDB de liquidez diária. Quando você escuta falar assim, eu vou investir nesse CDB, ele rende 100% do CDI. O que é o CDI? O CDI nada mais é de que a taxa que é calculada do empréstimo que as instituições financeiras, os bancos fazem entre eles. Então, se você faz um investimento num CDB e ele rende 100% do CDI, o CDI ele é 0,10% abaixo da taxa Selic. Outro investimento que você pode deixar o seu dinheiro da reserva de emergência é os fundos de renda fixa. Já ouviu falar disso? Igor, mas o que é esse fundo de renda fixa? O fundo de renda fixa nada mais é que existe um gestor por trás dele e ele pega esse dinheiro das aplicações de todas as pessoas e ele aplica em outros fundos de renda fixa da melhor maneira possível que ele vai avaliar para ter um rendimento maior, normalmente está atrelado ao CDI, e devolve uma rentabilidade para as pessoas, certo? E normalmente você compra cotas desse fundo de renda fixa. Então você vai comprar X cotas dele, com o valor lá, na sua corretora ou no seu banco diz o valor e lá diz o rendimento que você vai ter em cima disso. Isso é um fundo de renda fixa. Um investimento que você pode deixar sua reserva de emergência também. E vou fazer um adendo aqui. Ele é livre de imposto de renda. Por que eu estou falando isso? Porque todos os outros investimentos que eu te falei, ele tem uma tabela da alíquota do rendimento do imposto de renda, que varia de 7,5% até o teto máximo de 22,5%. Isso depende do tempo que você deixa o seu dinheiro lá. Então, quando você investe num LCI, num LCA, num CRI ou num CRA, ele é livre e isento do imposto de renda. Tá, Igor, mas o que significa esse LCI, RCA, CDBZ, ABC, XYZ? O LCI e o LCA nada mais é que é uma letra de crédito imobiliária ou letra de crédito do agronegócio. E o CRI é o Certificado de Recebíveis Imobiliário ou Certificado de Recebíveis do Agronegócio. Eles estão atrelados a investimentos e financiamentos, né, do setor imobiliário e do setor do agronegócio. O que é isso? Basicamente, as financeiras, os bancos, eles captam dinheiro, né, para fazer empréstimos para quem vai usar crédito imobiliário
para investimento ou no agronegócio. Então, é a captação desse dinheiro para eles mesmos fazerem empréstimos para investimento nesse tipo de negócio. Eles cobram juros em cima e as pessoas que estão investindo em LCI, LCA, CRI, eles recebem um lucro em cima disso. Então, a pergunta, para finalizar o vídeo: qual que é o melhor investimento para eu deixar o meu dinheiro de renda da reserva de emergência, né? Para que o meu dinheiro eu tenha acesso a ele de uma forma rápida, mas eu também tenha rentabilidade. Você que tem que avaliar a sua situação. Se você é o tipo de pessoa que quer um pouco mais de lucratividade, não vai usar o seu dinheiro de uma forma rápida, talvez seja o CDB, que rende um pouco a mais, mas tem a cobrança do imposto de renda. Talvez você goste de investir nos setores imobiliários e de agronegócio. Aí você vai partir para um LCI, um LCA, e é isento do imposto de renda. Talvez você se sinta mais seguro emprestando dinheiro para o governo e ele te devolvendo aqueles juros. Então você tem que avaliar. Mas uma coisa importante: aplique sempre o seu dinheiro de reserva de emergência em algo que vai pelo menos te render a mesma coisa que a inflação, para o seu dinheiro não perder o poder de compra, e mais uma rentabilidade, para que você possa fazer o seu patrimônio crescer. E outra coisa importante, que seja de liquidez diária, por favor. E por favor, não deixe esse dinheiro na poupança. A poupança é o pior investimento, o pior lugar que você pode deixar o seu dinheiro nos dias de hoje. Existem os CDBs aí que rendem 13,65% ao ano, no mínimo, 100%. E a poupança rende metade disso. Então, não deixe o seu dinheiro na poupança. Eu jamais deixaria o meu. Mas se você se sente seguro deixando na poupança, lembre-se que você vai estar fazendo, às vezes, até o seu dinheiro perder para a inflação. Pessoal, se você gostou desse vídeo, então, se alguma informação que eu trouxe aqui vai te ajudar, te ajudou, ou pelo menos tirou alguma dúvida sua, deixa seu like aqui, que me ajuda bastante, vai fazer com que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e vai distribuir ele para outras pessoas também. Se você é uma pessoa igual eu, que está começando lá do zero, com um pouquinho, aprendendo sobre investimento, quer mudar a sua vida, se inscreve aqui no canal, aprende comigo, beleza? Compartilha comigo aqui a sua experiência nos comentários, que eu vou ficar muito feliz de ler seu comentário e saber que você é uma pessoa que está pensando lá na frente, no seu futuro, beleza? Um forte abraço, até a próxima.